Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, esteja guardando as nossas casas e também esteja nos trazendo entendimento para que nós possamos discernir os tempos, discernir as circunstâncias que nos rodeiam e que possa nos direcionar para que tomemos as melhores atitudes conforme a sua vontade. E na sua palavra, quando Jesus estava pregando, ele lança uma palavra sobre os discípulos para que eles estivessem atentos sobre a questão da árvore, porque muitas vezes Jesus usou esse termo, em relação à árvore, dizendo que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou a árvore é má e o seu fruto é mau. Então Jesus ele fala que pelos seus frutos os conhecereis. Quando Jesus ele fala essa palavra, ele estava na verdade afirmando aquilo que a gente já sabe. Você não consegue identificar uma árvore simplesmente pelo seu olhar. Ela pode parecer bonita, ela pode parecer frondosa, como dizem, pode ter flores coloridas, mas isso está longe de você conseguir fazer uma identificação da essência sobre essa árvore, do que essa árvore produz por fruto. Então, não foi à toa que ele faz essa comparação em relação aos homens, ou seja, em relação às atitudes que os homens têm em relação ao seu próximo e em relação às circunstâncias que os rodeiam. Então, Jesus ele fala que pelos seus frutos os conhecereis. E quais são os frutos? Os frutos que nós damos diz respeito somente a nós, ou seja, as nossas atitudes em relação à vontade de Deus, quanto ao nosso próximo, quanto àquilo que a lei de Deus ela nos cobra que nós façamos. E sobre aquilo que nós deixamos, sobre aquilo que nós deixamos como a tradução daquilo que nós interpretamos, porque tudo que nós olhamos é uma questão de interpretação, e aquilo que nós exportamos de nós a respeito do que entendemos é a narrativa que nós deixamos a respeito daquilo que nós entendemos, daquilo que nós aprendemos. E aí é que nós temos que ter qualidade para estar autenticando a vontade de Deus na nossa vida, com a questão do perdão, com a questão da verdade, com a questão do domínio próprio, com a questão daquilo que do amor, da misericórdia. E o próprio apóstolo Paulo em Gálatas 5, ele fala isso como sendo os frutos do Espírito. Mas esses frutos do Espírito que o apóstolo Paulo se refere não são os frutos do Espírito Santo, mas são os frutos do Espírito Santo em nossa vida, porque Deus é santo. Ou seja, e nós é que temos dificuldades em estar fazendo essas coisas, estar tomando essas atitudes. Mas quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo, negamos a nossa vontade, esses são os frutos que nós vamos ter em relação ao próximo. E isso é o que agrada a Deus, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, mas que também nos preocupemos em atendê-lo naquilo que se refere ao nosso próximo. E muitas vezes a nossa vontade tem que ser negada porque nós vamos ter razão naquilo que fazemos. Nós vamos ter atitudes que vão denotar a presença de Deus em nossa vida. E é muito importante que a gente entenda isso, porque a obediência é que faz toda a diferença. Porque o pecado ele age justamente nos nossos desejos, nas nossas vontades, mas a obediência ela age na nossa razão. Por isso que muitas vezes, para que nós obedeçamos a Deus, é necessário que nós recusemos a nossa vontade, que nós nos impeçamos de praticar aquilo que a gente quer, porque aquilo que a gente quer fazer, na verdade, é prejudicial a outra pessoa ou
ela vai ferir ali a vontade de Deus, vai transgredir com alguns de seus mandamentos. E é importante que a gente seja sensível, né? Não somente na questão sentimental, mas na verdade muito mais racional, porque a gente tem que saber o que é verdade, aquilo que provém de Deus. E se você entende isso, é natural que você obedeça. E a obediência é a razão, é o entendimento do que é certo. Então é muito importante que a nossa força de vontade prevaleça no sentido de obedecer à vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus em relação àquilo que nós desejamos fazer pela nossa própria satisfação. E, e é através dessa relação que nós vamos manifestar os frutos em nossa vida. E nós, como árvores, seremos identificados por esses frutos. Aquilo que nós vamos deixar de legado, aquilo que nós vamos deixar de narrativa em relação àquilo que a gente, na verdade, aprendeu. Que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus e que nós consigamos vencer esses obstáculos que são muitas vezes os nossos próprios desejos. Amém.